Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui, graças a Deus, vai tudo muito bem. É um prazer estar aqui para mais um vídeo para o canal, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a Deus pela vida de cada um que tem me seguido aqui no canal, tem se inscrito. Que Deus abençoe a cada um, recompensando grandemente, e que eu possa servir de instrumento nas mãos do Senhor para levar alguma palavra que sirva para você. Sou grata ao Senhor por me conceder mais um dia. Sou grata ao Senhor pela minha vida, pela saúde, pela casa, pelo alimento, pelas vestes, pelo calçado, pela paz, por tudo que Ele tem me proporcionado. Eu sou extremamente grata. São coisas que não têm preço. Então eu tenho visto o cuidado de Deus diário na minha vida, na minha casa, com os meus. Isso é motivo para agradecer. E assim espero que na sua casa esteja tudo bem. Mas se não tiver, eu declaro que o Senhor Jesus estará aí com você e resolverá as situações pendentes. Se o caso é na saúde, eu declaro a cura em nome de Jesus. Se for problemas para solucionar, que o Senhor Jesus venha com um meio, um recurso e uma estratégia para você nesse dia, para solucionar aquilo que precisa ser feito. E eu sou grata a Deus por cada inscrito que tem chegado no canal. Deus abençoe grandemente a vida de vocês que por aqui passam, me seguem, e eu espero que esteja sendo realmente instrumento do Senhor para a sua vida, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, e que o Senhor Jesus continue usando a minha vida e que através dela você possa ser alcançado. E o objetivo aqui é o mesmo, é um único. Não é engrandecer, não é querer ser a boa, até porque eu nem gosto de estar por trás de câmeras. Mas aqui é um propósito de Deus, que foi por mais de ano cobranças até que eu viesse a criar esse canal. E o intuito, a intenção é somente uma, é a mesma desde o início: alcançar almas para o reino. E assim tem sido, eu tenho visto o resultado, Deus tem trabalhado grandemente e sou grata ao Senhor por tudo. Glória a Deus. Eu quero meditar com vocês aqui em Efésios 6, a partir do capítulo 10. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor juntos. Efésios 6, 10. Fala sobre a armadura de Deus. Por que eu quis falar sobre isso nesse dia? Ontem foi um dia que eu tive bastantes desafios. Sabemos que viemos à Terra e temos uma constante batalha espiritual. E essas batalhas espirituais, geralmente, são constantes, são sempre. Não adianta pensar, eu estou em Cristo, eu não passo por provações. Se está tudo ok, algo está errado, porque viemos para uma guerra. E soldados têm que estar prontos, preparados. E eu, ao deitar, orei e conversei com o Senhor. Deus, por que tantas batalhas? O Senhor tem me mostrado em sonhos, o Senhor tem me falado através dos seus filhos na palavra. O que está acontecendo? Por que tantas batalhas espirituais, perseguições, levantes? E aí, o Senhor me fez entender que ninguém vai atirar pedra em uma árvore que não tenha fruto. O que tem de interesse em uma árvore que não é frutífera? Atirar pedra nela para quê? Se só tem lá folhas. Mas já a que produz frutos, certamente vai aparecer muitos para apedrejar. E ao mesmo tempo, o Senhor me fez entender que aqui viemos nessa terra com o propósito de prepararmos para uma eternidade. E nessa terra viemos, para guerrear no mundo espiritual, que infelizmente a maioria não entendeu ainda. Eu falo por mim, deve ter aproximadamente 1 ano e pouco
que eu acordei espiritualmente, que eu fui despertada através do avivamento. Eu não tenho vergonha de dizer, aceitei Jesus aos 10 anos de idade, mas fui despertada espiritualmente aos 53, 52, mais ou menos, quase 3 anos de idade. E, nossa, mas você não tem vergonha? Glória a Deus por isso. Por quê? Eu tive a oportunidade de entender para que eu vi a essa terra, por que a minha vinda aqui e qual é o propósito. Então eu sou muito, muito, muito grata ao Senhor pela transformação de vida, pela mudança, pela paz interior que substituiu as guerras na mente, as perturbações, que substituiu aquele procurar, bater cabeça em busca de algo que não acha em lugar nenhum, a não ser unicamente em Deus. Para isso ele veio, para morrer por nós, para nos dar o direito de uma eternidade com Ele. E não achamos a paz que a gente só pode encontrar em Deus, em outro lugar. Ele é o único caminho, verdade e vida. E aí Deus me fez entender e a meditar nesse texto pela madrugada. Eu levantei e ele continuou batalhando ali na minha mente, Deus falando ao meu coração. Eu orei, entendi. E aí eu falei, vou falar a respeito desse texto, né? Muitos não sabem. E não é vergonhoso não saber. A gente não nasceu sabendo de nada. E não é qualquer um que tem os olhos espirituais abertos. Então aí me veio esse texto, falando sobre a armadura. O que eu entendi na hora que eu fiquei questionando, Senhor, por quê, né? Às vezes a gente se chateia tanto, porque além de ter os levantes, tem os que é enviado para nos contar a respeito de quem falou que está lá, distante. A gente acaba sabendo, por um ou por outro. Mas a culpa não é de um ou outro. Deus não deixa nada oculto. Então, nada há que fique escondido. Não há nada que não seja revelado. Que seja através de pessoas te contando o que houve, ou que seja através de sonho, revelação do Senhor, ou das bocas do profeta, né? Então, Deus não deixa nada sem que seja revelado, que venha à tona. E nesse questionamento, o Senhor só me fez entender e me disse, filha, somente reveste das armaduras de Deus. E me fez entender ali também que cada guerra espiritual que eu enfrento, sempre Deus dá em sonho. Geralmente, eu tenho desde muito nova, eu sonho muito. E tem sonhos que não são sonhos comuns, e a gente sabe quando é revelação de Deus. Então, de certa forma, Deus sempre avisa quando vai ocorrer alguma coisa na minha vida. Tipo, te prepara que aí vem chumbo grosso, né? E às vezes nós temos o descuidado de passar de boa, né? Tranquilo, comendo, bebendo, conversando, rindo, trabalhando. E o que é necessário ser feito? Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. Isso será bom porque o Senhor Deus nos orienta a nos revestir das armaduras dele para enfrentar. Nós estamos aqui de passagem, não estamos aqui para brincadeira, estamos numa guerra, guerra mesmo. E o que é pior, uma guerra onde o nosso inimigo é invisível e não conseguimos vê-lo. E principalmente se não tiver os olhos espirituais abertos, não vai nem entender o que está acontecendo. E às vezes são quedas atrás de queda, problemas atrás de problemas. Por quê? O combate vem, né? O inimigo vem para combater, fala, agora eu pego ela, agora eu pego ele despercebido. E lança, né, aquele bombardeio sobre a gente. E se não estiver pronto, a bala. Não tem como, não. E aí o Senhor me fez entender, filha, reveste das armaduras minhas. Por quê? Não fique dispersa, nem um minuto. Aqui na terra temos os momentos de descanso, de estar, né, tranquilos, descansar um pouco,
distrair, mas no mundo espiritual são 24 horas por dia. Vou ver se está gravando, tá? São 24 horas por dia, constantemente, né? Sabemos que não dorme. E enquanto dormimos, porque somos carne, o Senhor, quem está com Ele, Ele está ali nos protegendo. Mas aí tem muitas batalhas e são invisíveis. E por isso precisamos buscar de Deus, nos revestir cada amanhecer, levantar, orar, agradecer a Deus por ter acordado para mais um dia, por tudo que Ele tem nos dado, e pedir a Ele que vá à nossa frente, porque não sabemos o que vem. A gente sabe do já, do daqui um segundo à frente, ou menos que isso, a gente não tem condição de saber. E aí nisso eu entendi que o Senhor me disse claramente, que eu fiquei ali questionando horas. Ele falou, filha, você está numa guerra, isso é normal. E o que você tem que fazer? Revestir. Após você vencer uma guerra e ter uma vitória ali numa batalha, não pensa você que tem que baixar a guarda, né? Baixar as armas e sossegar, não. Tem que prevalecer, porque o momento de distração, vem o bombardeio e a gente está lutando com o invisível, e aí pode nos pegar desprevenido. Então o que temos que fazer é ficar atentos espiritualmente, sempre armados, em posição, para que quando vier o dia mau, possamos estar preparados para nos defender, para nos, né? É lógico, com a ajuda de Deus, porque nós nem vemos, mas geralmente Ele avisa através de um sonho, geralmente Ele usa um profeta para nos dizer sobre o que vem a respeito de provas, de lutas, né? Então, devemos estar atento a isso, porque o Senhor, Ele não deixa nada, realmente nada sem aviso. Tudo é avisado por Ele. Então eu quero ler aqui, para a nossa meditação, Efésios 6, a partir do verso 10, né? Que, como eu disse, é o que o Senhor me deu essa madrugada, que fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Sabemos que ele arma ciladas constantemente, né? Porque não temos que lutar contra a carne. Observem, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, às vezes a gente fica choroso porque alguém se levanta contra a nossa vida, né? Nos traindo, falando mal de nós. Aí a gente quer, a vontade real do ser humano é esganar aquela pessoa, né? E lá esfrega na cara dela, né? O que eu te fiz? Porque se levante. Porque você tem tanto interesse em viver com meu nome na boca, falando mal de mim, difamando. Aí aqui a palavra do Senhor diz, né? Que temos que lutar, não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades, contra os principados das trevas deste século. Isso quer dizer que essas pessoas, essas infelizes pessoas, não estão fazendo nada por elas. Tem alguém agindo por trás. O mal está agindo por trás, impulsionando-as a criticar, a humilhar, a jogar na lama a reputação, o caráter das pessoas. Não são elas. E aí, aqui o Senhor nos ensina a não ter, né? A gente não deve ficar chateado com esses pobres infelizes. O que devemos fazer é orar para que o Senhor os desperte para o que eles estão fazendo. Na rodinha dos escarnecedores, geralmente eles acham que está ao máximo ali. Vamos comentar a respeito da vida de fulano, dar risada.
Coitados, não sabem que estão sendo influenciados pelo mal, que Satanás está sendo ali, né? O que rege, estão sendo influenciados, sendo instrumento de Satanás para, né, denegrir, para destruir a vida de alguém, né? Aqui no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isto, ficais firmes, né? Isso é o que o Senhor nos pede, ficar firme, mesmo resistindo, né? E se nós vencemos uma guerra, não quer dizer que temos que, igual eu disse há pouco, sossegar. Temos que continuar posicionado. Essa venceu, mas sabemos que a qualquer momento pode vir outro bombardeio, né? Que o diabo, ele é sujo. O que ele pega é uma distração para lançar os pratos dele, as imundícies sobre a nossa vida, para destruir, para arrebentar. E Satanás não tem interesse em lutar por quem ele já é dele, não. Ele luta pelos filhos do Senhor. Ele luta para destruir aqueles que são de Deus. E graças a Deus nós temos a proteção dele, né? E aqui o 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Glória a Deus por essa palavra. E continuação aqui do 16. Todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou ler ele inteiro de novo, que está na outra página, eu acabei. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, depois que eu comecei a meditar na palavra de Deus, o Senhor fez tanta coisa, questão de cura, de entendimento. Eu não entendo, eu leio, não dá, eu não entendo. É a perseverança, insiste. Leu uma vez, não entendeu? 2, 3, 4, 10 mil, que seja. Uma hora o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento e você entenderá. Não devemos ficar um dia sequer sem meditar a palavra de Deus. E sei, porque quando fica, vem um vazio. Então tem consequências. Sem orar e sem meditar na palavra, nós não conseguiremos vencer nada. Está aqui também o 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, né? Orando em todo o tempo. Quando a Bíblia nos diz orar sem cessar, pensamos que, eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro orando, não. Como é que eu vou largar as minhas obrigações e ficar só orando? A Bíblia diz, o que Deus quer dizer com isso? É que devemos estar orando em espírito, lavando uma louça, falando com Deus, ouvindo um hino, adorando a Deus, limpando sua casa, louvando ao Senhor. Eu sempre gostei muito de música na minha casa, de muito hino, de cantar alto. Ali eu sinto os arrepios, a presença do Senhor, e por dentro de mim cresce. É lindo o agir de Deus, e Deus responde. Quantas profecias eu recebi a respeito. Tenho visto como está o seu lar, e que tem lá tido hinos. E eu me agrado, muito me agrado. Então, a presença de Deus, ela exala, ela preenche, dá vontade de glorificar. De repente você está falando mistério, limpando a casa, lavando a roupa, que seja lá o que for que você estiver fazendo. Então, orar em todo o tempo é não baixar a guarda. Não baixar a guarda e perseverar. Vou ler o 18 de novo para vocês, para não sair do contexto. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar de livremente como me convém falar. É uma palavra forte, é uma palavra onde, somos instruídos a não baixar a guarda. E eu quero falar a respeito disso com vocês, sobre não baixar a guarda. Às vezes achamos, a gente já recebeu essa vitória, tá tudo certo, Venci essa luta. Não entendemos que enquanto tivermos nessa terra, vamos ter sempre. Quando estiver aqui, devemos estar atentos. Um bom soldado, ele não dorme, ele não cochila, ele não fica disperso. Não tem como alguém estar numa guerra disperso. Temos que entender que é bombardeio, é luta mesmo, 24 horas. O mundo espiritual não cessa, Pode ter certeza que se você se revestir das armaduras de Deus, você vai resistir o diabo quando ele vier. Porque se não estiver preparado, conforme a palavra de Deus nos diz, não resistiremos, Satanás. Não resistiremos. Eu falo porque eu já vi lá no passado situações dentro da minha casa, onde eu via o demônio claramente. Eu tentei repreender, eu recebi, foi uma boa gargalhada e falar, quem é você? E dar risada. Eu senti no ato arrepio e pensei, Satanás na boca dessa pessoa. Então, não é com força, não é com violência, não é xingando quem nos difama, porque não é esses coitados. Vamos orar para que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dele e eles venham buscar ao Senhor, se revestir para parar de ser instrumento do Satanás, usados para difamar pessoas. Estão sendo extremamente prejudicados, sabemos disso. Por que precisamos nos revestir das armaduras de Deus? Porque fomos enviados à terra não para fazer morada, mas para uma batalha, para uma guerra, para cumprir aquilo que Deus nos enviou a fazer, E sair por todo mundo, pregar o evangelho, para que nossos irmãos não pereçam. E muitos dentro da igreja, infelizmente, estão dormindo espiritualmente. Eu falo porque eu vivi isso até pouco tempo. Enquanto estivermos aqui, é uma guerra constante. Constante, ela não cessa, ela não para, ela é 24 horas, Sabemos que é isso aí. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra a potestade do mal. Existe uma resistência de um inimigo que é maligno, perverso, astucioso, um inimigo que é invisível aos nossos olhos carnais, mas que se estivermos preparados, se estivermos calçados, revestidos com as armaduras do Senhor, ele nos apresentará, seja em sonhos, seja em visões, sempre ele vai nos avisar a respeito, Que vem para arruinar, para machucar, para agredir, para denegrir, e para isso ele usa pessoas, irmãos. Não é o inimigo próprio, ele é tão covarde como ele não pode chegar pessoalmente. Ele usa os instrumentos dele na terra, dentro da igreja, do nosso lado, na nossa família, Ele usa pessoa e muitas vezes nos revoltamos contra quem nos ataca, nos persegue e nem paramos para pensar que quem age por trás de cada calúnia, difamação, trama, levante, motim, inventa, não é aquela pessoa que está se levantando contra a sua vida. Não é. Mas sim o mal que age na vida dela. Sabemos que tem um mal por trás. Infelizmente, muitos estão totalmente cegos e não conseguem ver. Existe um mal que age por trás dessas pessoas. Age na vida delas por elas ter dado lugar ao diabo, Eles viram mensageiros de Satanás para nos atacar. Semeia discórdia, denigre as pessoas e sabemos que grande é o levante sobre nós. Isso é sempre. Temos que orar para Deus libertar essas pessoas dessa prisão. Temos que orar para que o Espírito Santo possa avisá-las do perigo que elas correm e de que lado elas estão e para quem está trabalhando. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos espirituais dessa pessoa para que elas não se percam, Que elas possam ver que estão a serviço do mal, sendo usados
para desconstruir, jogar lama nos outros, destruir a reputação de alguém, os valores, né? Sabemos que é isso aí, não tem outra explicação, né? Estamos numa batalha espiritual e devemos nos revestir das armaduras de Deus para resistir o dia mal e o ataque. Que possamos estar preparados para quando chegar o dia mal, a gente não seja pego de surpresa e possa estar preparado para contra-atacar e vencer no nome de Jesus. Não vamos mais, foi o que o Senhor me disse, não fique chateado com quem, né, levantou contra a sua vida. Não faça isso. Ore por ele, que eu sempre oro. Ainda eu falo, Deus, eu sou obrigada ainda a orar por quem me caluniou, por quem me machucou, e ele cobra na madrugada. Ora por eles, ora por eles. Vou falar um negócio, não é fácil não, tá? É você fazer, é uma coisa assim, que é você fazer a vontade de Deus, porque a da gente mesmo não é não. Mas é o que o Senhor tem cobrado, e pelos ataques que a gente recebe diário, isso é comum, é normal, e vamos orar por essas pessoas para que o Senhor possa, o Espírito Santo possa tocar na vida delas, despertando através de um sonho, né? Mostrando a eles, para eles verem o que estão falando, se ouvir a si próprio a fala deles, porque a gente só faz alguma coisa, né, para poder mudar quando a gente começa a ouvir o que sai de nossa boca. E geralmente ninguém para ouvir o que fala, os tolos, né? Eu falo porque eu não ouvi o que eu falava. Você se ofende com o que os outros fazem, você fica triste com o que os outros fazem, com os ataques do diabo através da vida daquela pessoa. Aí quer contra-atacar da mesma forma, que o diabo, ele quer isso aí. Fica lá aplaudindo, né? Opa, agora tá do jeito que eu quero. Tá contra-atacando? Tá pecando também. Então vamos ter cuidado e orar por esses pobres que estão sendo usados, são ferramentas de Satanás, para que o Senhor tenha misericórdia da alma deles, porque o Senhor os ama, o Senhor quer salvá-los. O Senhor tem interesse em dar a eles um lugar de vida eterna, um lugar de gozo, um lugar de paz. O Senhor tem interesse em fazê-los mudar de vida, seguir um rumo diferente. Eu deixo essa palavra ao seu coração e já peço a você que deixe o seu like, compartilha, curta, né? Para que possamos juntos levar o Evangelho do Senhor até que Ele venha. Sabemos que grandes coisas o Senhor tem a fazer nessa terra. A seara é muito grande, mas muito poucos são ceifeiros. Hoje em dia, inclusive na igreja, as pessoas preferem falar mal da vida dos outros do que trabalhar para Deus. Usa esse dom da palavra aí que você tem, em vez de criticar, começa a ler e a orar, jejuar, consagrar, para Deus te usar na palavra, para ganhar almas para o reino. Afinal, foi para isso que viemos a essa terra, para anunciar o Evangelho do Senhor a toda criatura até que venha. Que Deus te use esse dom que você tem de falar mal, em vez de ser mal, para o bem. É assim que eu oro para a sua vida nesse dia, e que assim seja. Que Deus abençoe a cada um. Eu já agradeço a você que tem se inscrevido no canal. Deus abençoe grandemente, recompensando com grandes bênçãos do céu. Deus abençoe e até o próximo vídeo.